dia. Bom dia. Bom dia, Rafa. Vai conseguir participar hoje de manhã? Geralmente o Rafa só consegue participar à noite. Bom dia, Renata. Bom dia, Josi. Bom dia, Ju. Bom dia, Jana. Saudade de te ter aqui, Jana. Tava fazendo falta. Bom dia, Ana. Oi, tia. Bom dia, tia Pati. Tô fazendo a live de manhã hoje porque vou receber visita hoje e aí eu não consigo me concentrar muito na palavra, né, pra fazer à noite. Então agora eu já tirei o dia ontem e hoje de manhã um pouquinho pra preparar. Então vamos lá. Bom dia, Gu. Aí eu tenho que mexer bem pouquinho porque a luz que eu coloquei... É que vocês só vê aqui, né? Se vocês soubessem a gambiarra que fica aqui atrás. Um dia eu vou tirar uma foto. Aí agora eu tenho uma luzinha que eu penduro no celular. Só que daí tava sem bateria. Aí eu coloquei uma outra luz que ela tá meio pendurada, assim. Então eu não posso mexer muito na mesinha. Senão ela vai cair, vai tirar a luz aqui. A gente vai fazendo a gambiarra, mas o importante é a palavra chegar até vocês. Vou começar então. Eu vou orar pra gente começar. E eu tô com muito temor pra trazer essa palavra. Porque foi uma palavra que Deus falou muito ao meu coração nas últimas semanas. Desde quando eu trouxe a palavra sobre Raabe, um pouco antes, né? Deus já estava falando muito comigo sobre legado, sobre o porquê a gente faz o que a gente faz, né? O porquê fazer isso e qual é realmente a prioridade da nossa vida, né? Quando eu trouxe a história de Raabe, no final da história dela diz, né, que quando ela tomou uma posição de servir a Deus e quando ela confiou em Deus, ela salvou a casa dela, né, a família dela. Não foi só ela, nunca é só sobre nós. Então, nunca deve ser sobre o que Deus vai fazer na nossa vida, mas é o que Ele vai fazer através da nossa vida. Então eu vou orar para começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais uma manhã poder estar aqui na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã, por cada família aqui representada, por cada semente que vai ser lançada aqui e por cada coração fértil que vai receber essa semente, Pai. Eu oro, Senhor, para que essa palavra de hoje ela venha trazer uma revelação, ela venha trazer, Senhor, um incômodo no nosso espírito e na nossa alma, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo fale através de mim. Não permita, Pai, que eu fale nada que venha de mim, porque tudo que está em mim é mal. O que eu tenho de bom, Senhor, as coisas que saem boas de mim vêm do Teu Espírito, Pai. Então, em nome de Jesus, eu clamo para que o Teu Espírito Santo esteja aqui, me enchendo da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Oro para que a Tua presença possa ser sentida aonde quer que cada pessoa aqui esteja. Oro, Senhor, para que a Tua presença seja sentida no trabalho, em casa, na rua. Eu não sei onde essas pessoas estão ouvindo a minha voz, mas eu oro e eu clamo, Pai, para que eles possam sentir o Teu toque, para que eles possam sentir o Teu Espírito, para que eles possam sentir a Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus, desde já, começa a invadir o ambiente onde eles estão, Pai. Acampa os teus anjos ao redor de cada casa, de cada lar, Pai. No trabalho de cada um, Senhor. Vem falar aos corações de cada pessoa que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro para que o Senhor me use para ser respostas de orações, para ser confirmação, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tem falado no coração deles.
Pai, me usa aqui para trazer as tuas boas novas e para trazer, Senhor, a tua palavra reta, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que nenhum espírito de contenda venha sobre esse lugar. Nenhum espírito de confusão venha sobre esse lugar. Nenhum espírito de mentira, Pai, de falsidade, Pai, de fofoca. Em nome de Jesus, eu clamo para que somente a tua presença esteja nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, blinda os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração de toda seta inflamada de Satanás. Senhor, se tem alguém aqui sofrendo de ansiedade, de depressão, Senhor, com alguma angústia no coração, eu oro, Senhor, para que a tua mão estenda a cura sobre essa pessoa. Se tem alguém aqui sofrendo de alguma doença, de alguma dor crônica, Pai, eu oro no nome de Jesus, na autoridade do teu nome, para que haja cura nessa manhã, Pai, porque eu creio que a tua palavra cura, Pai. Então, desde já, começa a agir na vida dessas pessoas, Pai. Desde já, começa a se manifestar no coração dessas pessoas, Senhor. Assim como eu te peço para que o Senhor haja na minha vida, para que o Senhor seja comigo nessa manhã. Seja com cada um daqueles que estão aqui, Pai. Cada um dos que estão aqui estão passando por suas lutas, por suas batalhas. Então, no nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha responder, que o Senhor venha resplandecer o seu rosto, Pai, sobre cada um deles. Eu oro, Senhor, para que nenhum que esteja entrando nessa live agora, nenhuma dessas pessoas, acabe essa live, desligue essa live e não receba a sua porção, Pai. Eu oro para que cada pessoa que entrou aqui saia daqui de forma diferente. Porque o teu Espírito faz isso, a tua presença faz isso. Senhor, nos enche por completo nessa manhã. Vem nos abastecer de tudo aquilo que estamos necessitando. Até das coisas que nós não sabemos que estamos necessitando. Nessa manhã, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Alguém me acompanha aí com Bíblia? Ou com... Alguém me acompanha, tipo, escrevendo, fazendo anotação do que é falado aqui? Isso eu queria saber, se tem alguém, assim, que pega papel, caneta e vai anotando o que Deus vai falando. Eu queria deixar, principalmente para as pessoas que me acompanham, tipo, toda semana, assim, né, com mais... esqueci a palavra. Mas que acompanha toda semana, para vocês anotarem, para vocês terem o papel, a caneta e vai anotando o que Deus fala com vocês, porque depois que vocês anotam, quando vocês vão estudar sobre aquilo, quando vocês vão mastigar depois tudo aquilo que Deus falou, a revelação do Senhor vem nos nossos corações e aí vocês conseguem aprender ainda mais e vocês conseguem ouvir e saber ainda mais o que Deus quer para cada um de vocês. Então, se vocês puderem hoje anotar e acompanhar junto. Hoje a nossa palavra é 2 Reis. 2 Reis 20. Do 1 ao 7. Segunda Reis 20, do 1 ao 7. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo,
Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e eu vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Ezequias. E eu queria que vocês, enquanto eu ministro essa palavra que Deus colocou no meu coração, que vocês refletissem sobre qual é a prioridade de cada um de vocês. O que é hoje, sem nenhuma ladainha, assim, né? De verdade mesmo. Qual é a prioridade? O que você tem investido o seu tempo? O que tem investido o seu dinheiro? O que você tem investido a sua mente? Qual é a prioridade? Porque às vezes quando a gente está num momento de oração, numa comunhão, a gente está numa reunião na igreja, e aí alguém pergunta, né? Qual é a sua prioridade? Daí a pessoa diz, não, a minha prioridade é Deus. Mas assim, que você seja sincero com você mesmo sobre qual é a sua prioridade. Qual é a nossa prioridade de hoje? Tem gente que a prioridade pode ser o trabalho. Tem gente que a prioridade está nos filhos. Tem gente que a prioridade está no carro e investe todo o dinheiro no carro. Tem gente que a prioridade talvez está na academia, está no corpo. Tem gente que a prioridade está na beleza. Tem gente que a prioridade... Cada um tem as suas prioridades. Então que vocês começam a refletir qual está sendo a sua prioridade hoje. Mas hoje a gente vai falar sobre Ezequias. E Ezequias, a Bíblia relata que ele foi um homem temente ao Senhor, que ele foi um homem fiel, que ele foi um homem que fez tudo certo, ele agradou ao Senhor. A Bíblia relata também que Deus dava muita prosperidade para ele. E ele realmente era um homem digno, porque Deus fala, né, que nunca existiu um rei como ele, nem antes e nem depois dele. Então, realmente, Ezequias era um rei admirável. E aí, algumas semanas, Deus tem me incomodado sobre o que a gente faz, né? Por que a gente faz o que a gente faz. E aí, a história fala que Ezequias ele começou a reinar quando ele tinha 25 anos. E ele morreu aos 54 anos. E como que a gente sabe, né? Todas essas... A Bíblia relata isso, só que a Bíblia diz que quando ele fica doente, Deus dá mais 15 anos para ele. Então, matematicamente, ele tinha 39 anos quando ele ficou doente. E depois, quando ele morre, aos 54 anos, né? Ele deixa o filho dele reinando. E esse filho dele começa a reinar aos 12 anos. Então, se Deus deu 15 anos a mais de vida para Ezequias, automaticamente ele teve esse filho no tempo de vida que o Senhor deu a mais para ele. Automaticamente esse filho veio quando Deus responde uma oração. E eu vou trazer um pouco para vocês sobre isso, porque tem coisas que Deus quer que acabe na nossa vida. Tem coisas que Deus, ele já determinou um tempo para acabar. E a gente clama por ele, e a gente pede mais, e a gente pede que ele responda nossas orações, e Deus responde, Deus tem misericórdia, Deus faz. E aí, nesse tempo, nascem coisas que a gente precisa cuidar. Porque senão acontece como aconteceu com o filho de Ezequias. A Bíblia relata que Ezequias foi um bom rei, que Ezequias agradou ao Senhor,
mas fala que o reinado de Manassés foi o pior reinado de toda a história. Que Manassés fez tudo errado e fez tudo que desagradava ao Senhor. Que Manassés, assim como não existiu nenhum rei como Ezequias, nem antes e nem depois dele, não existiu nenhum rei pior que Manassés, nem antes e nem depois dele. Ele foi o pior. Então, muito cuidado com as coisas que você tem pedido para o Senhor e com as coisas que têm nascido nesse tempo que o Senhor, Ele te abençoa e te presenteia. Porque a Bíblia relata que o Senhor deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Mas lá em Crônicas, quando a gente vai ler, lá em Crônicas diz que o orgulho tomou conta de Ezequias. Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Então tem coisas que talvez eu e você temos pedido para Deus e que Deus responde e que Deus faz, mas muito cuidado com você se tornar orgulhoso e não corresponder à bondade do Senhor. Mas voltando para o começo da história, Ezequias foi um homem que ele clamava a Deus e Deus respondia. Ele clamava ao Senhor, ele orava ao Senhor e o Senhor respondia às suas orações. Um pouco antes de ele ficar doente, em uma guerra, o Senhor livrou ele das mãos do rei da Síria. Então, ele realmente era alguém que tinha muita intimidade com o Senhor. E a gente sempre fala, né, quando a gente recebe um decreto humano, quando algum médico vem dizer que a gente está doente, quando algum patrão talvez queira demiti-lo, quando alguém fala mal, quando a gente recebe qualquer diagnóstico de morte, de perda, a gente tem a quem clamar, porque a gente tem o nosso Deus. Mas quando é o próprio Deus que traz a palavra de morte, para quem a gente clamaria? E Ezequias, ele tinha tanta intimidade com o Senhor que ele vai e fala para o próprio Deus: Deus, olha como eu tenho te servido, olha como eu tenho andado os caminhos retos, olha como eu tenho agido com tanta fidelidade ao Senhor. E Deus, ele olha para ele e diz: tudo bem, eu vou te livrar dessa doença e eu te darei ainda mais 15 anos de vida. Aí a gente consegue compreender um pouco da bondade do Senhor, do tamanho do Senhor. Mas o que é que foi feito nesses 15 anos de vida? Se eu e você hoje recebemos uma mensagem e o Senhor viesse na nossa frente e falasse: ei, você só tem mais 15 anos de vida, o que eu e você faríamos? A única certeza que a gente tem nessa vida é a morte. A gente não tem certeza se a gente vai prosperar. A gente não tem certeza se os nossos filhos vão andar no caminho do Senhor. A gente não tem certeza se vai ficar rico, se vai ficar pobre, se vai ter o que comer, se vai ter o que vestir. A gente não tem certeza de nada nessa vida. Mas se tem uma coisa que todo ser humano tem certeza, a única certeza é que vai morrer. Você vai morrer. Você pode ter 20 anos, você pode ter 30, 50, 80, eu não sei quantos anos você tem, mas a certeza que eu tenho é que você vai morrer. Eu não sei se vai ser daqui 15 anos, se vai ser daqui 1 ano, se vai ser daqui 50 anos, mas a certeza é que você vai morrer. E o que você tem feito com isso? Porque quando a palavra do Senhor, ele vem até Ezequias, antes de ele falar que ele vai morrer, ele deu o aviso: Ezequias, você vai morrer. Mas antes disso, ponha a sua casa em ordem. Ei, você vai morrer. Você vai embora. Você vai sair desse lugar. Mas antes disso, ponha a sua casa em ordem. Antes de você partir, Deus, ele nunca nos deixa sem aviso. E ele está dizendo: ei,
Não pensa que você tem todo o tempo do mundo, porque Ezequias, ele ainda sabia que ele tinha 15 anos para pôr a casa dele em ordem. Só que quando ele recebe a bênção, ele se esquece, ele se torna orgulhoso. Então, a minha oração hoje é para que nós não sejamos orgulhosos e que vocês se lembrem que a gente não sabe quantos anos de vida a gente tem. A gente não sabe se, assim como Ezequias, a gente vai ter 15, a gente vai ter 10. Mas o que a gente sabe é que hoje Deus está mandando eu e você colocarmos a nossa casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Para de ligar para o que está externo. E olha para dentro da sua casa. Porque você vai morrer. E quando você morrer, os seus bens não vão ficar. O seu trabalho não vai ficar. Nada vai ficar, nada que for material vai ficar. Mas o que vai ficar é tudo aquilo que você for exemplo, tudo aquilo que você se dedicar, tudo aquilo que você ensinar, tudo aquilo que você deixar de legado, é isso que vai ficar. Você pode deixar bens, você pode deixar casas, você pode deixar dinheiro, você pode deixar tudo. Que tudo isso se vai. Tudo isso se acaba. Você não sabe. Porque assim como Ezequias deixou todo um reinado, deixou todas as riquezas, assim que se foi, tudo se vai. Mas quando a gente deixa um legado, o tempo não pode apagar, o tempo não pode destruir. Então, a ordem de Deus hoje é: põe em ordem a sua casa. E quando Deus fala isso, Ele não está falando sobre limpeza, sobre organização, embora isso seja muito importante sim. Não é porque nós tememos ao Senhor, não é porque nós buscamos a palavra, que todo o nosso restante vai ficar desorganizado, vai ficar bagunçado. Mas nesse momento, o que Deus está falando é para pôr em ordem a sua casa. Como está a sua casa? Como estão os seus filhos? Como está o seu coração? Como está o ambiente que você vive? Como está o ambiente que vive dentro de você? Como está? Por que por fora? Por que na internet? Por que no Instagram? Pode estar tudo muito lindo. Pode estar, as fotos podem estar bonitas. Mas e a sua casa? Deus está falando, põe em ordem a sua casa. Lá em 2 Coríntios 5 diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, se for destruído o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Como está essa casa? Uma das coisas que o Senhor mais espera quando Ele falou para Ezequias: põe a sua casa em ordem. Quando Ele fala para mim e para você: põe a sua casa em ordem, ensinem os seus filhos. Ensina as pessoas que estão ao seu redor. Ensina a sua casa. Educa a próxima geração. Educa aqueles que vêm depois de você. Educa aqueles que estão ao seu redor. O que você tem feito com tudo aquilo que você tem recebido do Senhor? Põe a sua casa em ordem. Ensina. Ensina o que é. Mas para a gente ensinar, a gente precisa estar. Só que a diferença é que Ezequias, ele conhecia Deus. A palavra diz que ele seguia todas as leis de Moisés. A palavra diz que ele era temente. E quantos jovens a gente tem visto que os pais são tementes, e que os pais leem a Bíblia, e que os pais buscam o Senhor, e que os pais fazem, mas os filhos não. E o que o Senhor diz é: põe em ordem a sua casa.
O que eu quero trazer para nós é que a gente tenha um sentimento de urgência em saber e entender que a próxima geração depende de nós. Os nossos filhos, eles que vão reinar na próxima geração. Os nossos filhos é que vão ficar na próxima geração desse mundo que está cada vez mais caído. Mas os nossos filhos, as nossas crianças, elas podem fazer a diferença. E eu sei que tem muita jovem aqui que assiste as minhas lives. E eu sei que talvez você não tenha filhos, mas quando Deus entrega essa palavra para Ezequias, ele também não tinha filhos. Então, talvez essa palavra, hoje você pode dizer, não está fazendo sentido porque eu não tenho filho, mas Ezequias também não tinha. Só que essa palavra precisa ecoar. Porque talvez você não tenha, mas os seus amigos tenham. E quando ele conhecer Jesus através da sua vida, a outra vida, esses pais, eles podem educar os filhos no caminho do Senhor. Eles podem mostrar que o mundo, ele tá caído, mas se cada um fizer a sua parte, se a gente mostrar o Senhor e se a gente ensinar os caminhos do Senhor para as nossas crianças, a gente vai ver o derramar de Deus nessa nação. Não é possível que na nossa nação tem mais de 70 milhões de crentes e a gente só vê notícias de morte. E a gente vê notícias de crianças querendo entrar em escolas e matar crianças. Isso é o reflexo de uma geração doente, porque os pais estão doentes. E porque muitas vezes a gente vê jovens presos e 7 em cada 10 jovens presos, eles são filhos de crente. Eles conhecem a palavra, eles sabem quem é Deus, mas não foi ensinado para eles. Porque muitas vezes, e a gente sabe que existem muitos filhos de pastores, e porque tá cuidando de todo o resto, esquece de cuidar da sua casa. E em vez da pessoa mostrar na sua casa que Jesus é bom, a gente fica querendo mostrar fora para os outros que Jesus é bom e esquece de educar os nossos filhos. Então antes de você querer arrumar fora, arruma dentro. Porque essa sociedade doente, ela tá vindo de um reflexo de pais que não estão dando atenção para os filhos. É uma geração que tá vindo carente de amor, tá vindo carente de não, tá vindo carente de temor, tá vindo carente de atenção, tá vindo carente de afeto. Porque as pessoas estão se preocupando muito mais com o que precisa ser mostrado na internet, com o que precisa postar na internet, com o que precisa fingir para os outros e não tá pondo em ordem a sua casa. Nós precisamos entender todos os dias que a gente precisa de urgência em discipular os nossos filhos, discipular as nossas crianças. Nós precisamos discipular aqueles que estão fazendo as coisas erradas e que estão longe dos caminhos de Deus, mas se a gente conhece a palavra, nós precisamos discipular essas pessoas. Nós precisamos ensinar aqueles que estão ao nosso redor, porque nós vamos morrer. E o que vai ficar são essas pessoas. E se eles não souberem a verdadeira palavra, nós vamos ver o que estamos vendo cada vez mais, o mundo caído. O errado dizendo ser certo. Mais do que obedecer mandamentos, mais do que não mentir e não roubar e não beber e não trair, isso é óbvio. Mais do que isso, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos ensinar por que o pecado é pecado. Nós precisamos ensinar por quê. Nós precisamos discipular e mostrar o porquê para os nossos filhos. Nós precisamos ler a Bíblia e obedecer a Bíblia. E obedecer o caminho do Senhor.
Não é possível que nós vamos ficar indo na igreja domingo a domingo, assistindo live, assistindo pregação, e nós não vamos ter uma mudança de vida. Não é possível que nós vamos ir na igreja no domingo e na segunda nós não vamos ter uma mudança de vida. É preciso que a gente entenda a palavra, que a gente leia, que a gente busque, que a gente saiba o que está escrito. E que a gente possa ensinar os outros que não sabem. E que a gente possa ensinar para eles e mostrar esse é o caminho. É assim que se faz. Faz também. Lê você também. Busca você também. Mas o que você precisar, eu tô aqui também para te ajudar. A próxima geração toda está na minha mão, na sua mão. A gente não pode ser egoísta em pensar que eu não vou fazer diferença, porque eu sei que eu vou fazer diferença, porque a educação que o Henry receber, porque o temor que ele tiver ao Senhor, isso vai fazer a diferença quando ele crescer e ele trazer multidões para Jesus. Isso vai fazer diferença porque o que a Helena vê dentro de casa, quanto mais eu ponho a minha casa em ordem e quanto mais eu ensino para Helena o temor ao Senhor, ela vai crescer e ela vai trazer multidões, porque a geração dela vai estar muito pior do que a nossa. Porque a palavra diz que no fim dos tempos o amor se esfriará. E nós estamos sim no fim dos tempos. Imagina como vai estar na geração dos meus filhos. Mas eles vão ser a voz que clama no deserto. Os meus filhos vão ser aquele que vão trazer acalento para as nações. Eles vão ser aquele que vão ser a luz e o sal. Então, é claro que eu posso fazer a diferença se o Espírito de Deus estiver comigo. E os meus filhos podem fazer a diferença. E você pode fazer a diferença. Talvez você pense que Deus não pode te usar. Mas quantas vezes Deus já mostrou que não é sobre você, é sobre Ele. Tem pessoas que eu nunca vou alcançar. Não adianta você mandar ver a live, não adianta você mandar me seguir, não adianta você dizer que eu falo doce e suave, porque a minha voz, Deus nunca vai me usar para alcançar essa pessoa. Deus quer usar você. É você que vai falar. É o seu exemplo de vida que vai falar. É isso que você precisa fazer. É aprender sobre Deus e derramar na vida das pessoas. E aí, a palavra fala, depois, ele fica bem. Deus cura ele, dá mais 15 anos para ele. E ele fica bem. Só que ele se enche de orgulho. E quantos de nós conhecemos essa história? Você tá lá, você vai morrer. Quantas histórias a gente sabe de pessoas de Covid ou que sofreram um acidente e que clamaram a Deus, clamaram a Deus, clamaram a Deus pela vida, para Deus dar livramento. E aí Deus deu. E aí Deus falou, tá bom, vou te dar mais anos de vida. Vai lá. E a pessoa se encheu de orgulho. E hoje, se você fala com essa pessoa, ela nem lembra que foi Deus que livrou ela daquela situação. Ela diz que ela é boa, que ela é forte, que ela é boa, que ela sabe, que ela tá aqui. E voltou para a vida. E esqueceu de dar glória e de honrar o nome daquele que livrou ela da morte. É mais ou menos assim que foi Ezequias. E aí, a partir do versículo 12 diz, naquela época, foi assim que ele ficou bom e o coração dele se encheu de orgulho. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas a um presidente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiências mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo e o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi a Ezequiel e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde eles vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante vieram da Babilônia.
O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? E Ezequias falou: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, tudo. A prata, o ouro, as especiarias, o azeite, o arsenal, tudo que havia no tesouro, tudo, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados. Alguns dos seus próprios descendentes. Talvez aquele ainda não tinha filho, mas a palavra falou. Os seus descendentes, os seus filhos serão levados. Os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, aqueles que têm o teu sangue, eles serão levados. E eles se tornarão eunuco no palácio do rei da Babilônia. Eles se tornarão eunuco. Quando eles forem para lá levados, os seus filhos se tornarem escravos. Eles se tornarão eunucos. Eunucos, quando eles iam para o palácio, era cortado o órgão genital deles, para não ter nenhuma chance de ter descendência. Era isso que ia acontecer com os filhos, com os netos, com os filhos dos filhos, com a próxima geração, com aquilo que viria depois dele. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciastes. Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Eu não consigo imaginar um profeta do Senhor vindo até mim e falando assim: tudo que vocês conquistaram, tudo que vocês têm hoje, tudo será roubado de vocês. Até aí, já seria muito triste. Todo o suor do trabalho de vocês, tudo será levado. Isso já seria muito triste. Mas imagina se falassem: ei, mas os seus descendentes, o Henry, a Helena, os filhos deles, e os netos deles, e os bisnetos deles, eles serão levados e eles vão se tornar escravos. E eles vão sofrer muito. Eu não consigo imaginar um homem que era temente ao Senhor falando boa essa palavra. Sabe por quê? Porque enquanto eu estiver vivo, nada vai acontecer. Enquanto eu estiver vivo, eu vou ter paz. E eu tô seguro. Isso só vai acontecer quando eu morrer. É só quando eu morrer que tudo vai se perder. É só quando eu morrer que o mundo vai ficar perdido. É só quando eu morrer que as crianças vão passar por isso. Eles já vão ser grandes. Eu já não vou nem estar mais aqui. Imagina meus netos, eu nem vou ver. E será que muitas vezes nós não estamos sendo egoístas a esse ponto, em dizer: tudo bem que a bênção venha só para mim, porque depois não importa. O que vai acontecer mais pra frente eu não vou estar nem vivo. Tudo bem se os meus filhos, se os meus... Imagina se eu vou pensar nos meus bisnetos, eu nem vou ver. Então, o que importa é eu hoje. Hoje eu tenho dinheiro, hoje eu tenho condições, hoje eu tenho paz. Hoje nada tá me incomodando. Hoje a minha família tá bem estruturada. Hoje tá tudo bem. Que se dane a próxima geração. Foi basicamente isso que Ezequias pensou. Se pra mim tá tudo bem, o resto que se dane. E o nosso coração, ele não pode estar egoísta a esse ponto de pensar que se pra mim tá tudo bem, o resto que se dane. Se eu tô recebendo as bênçãos do Senhor, se a minha casa tá sendo provida, o resto que se dane. Os meus filhos, enquanto eles estão aqui, dentro da minha casa, eles estão bem. Aí agora, a hora que eu morrer, aí é com eles que se danem. A minha família eu tô ajudando, mas também a hora que eu morrer que se dane. Essa geração aqui, tá vendo, cheia de crianças doentes. Mas também eu não vou estar aqui para ver o resto.
Eu já tô velho demais. Eu já sei que eu só tenho 15 anos de vida. Ele não tinha pretensão de futuro. Então ele pensou que se dane, eu não vou mais estar vivo. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que pensam, eu não vou estar vivo para ver o mundo virar isso que tá virando. Nós só estamos vendo o começo. E a nossa luta precisa ser para que a nossa geração venha fazer a diferença. Nós não podemos ser guiados pelo que o sistema está implantando nos nossos filhos. Nós precisamos ser guiados pelo que a palavra de Deus diz. Porque é muito fácil a gente imitar, e os nossos filhos e as nossas crianças, é muito fácil imitar o que é errado. A nossa natureza é pecaminosa. Só que é muito difícil ensinar o que é certo. Quando uma criança, quem tem filhos aqui vai entender que é muito difícil a gente ensinar o que é certo. A criança, ela vem, ela responde, ela bate. E a gente precisa, o bebezinho, ele vem, ele bate no rosto dos adultos. E a gente precisa ensinar, não é assim, é carinho. Eu não conheço uma criança que nasceu e veio fazer carinho. As crianças nascem e elas vão e batem. As crianças nascem e elas são egoístas. E elas não querem dividir o brinquedo. Isso é da natureza humana. E nós precisamos ensinar, seja generoso. Faça carinho, ame as pessoas, porque a criança, nós somos de uma natureza pecaminosa. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque é difícil ensinar o que é certo. E talvez Ezequias, ele não se preocupou em ensinar para o filho dele o que era certo. Talvez ele não teve tempo para estar com a casa dele. Só que ele tinha recebido a palavra de Deus. E hoje, talvez eu e você, até hoje não tivemos tempo de arrumar a nossa casa. De ter um tempo com aquele amigo que está distante. De ter um tempo e de falar do amor de Jesus para aquela pessoa que não conhece Jesus. Aí talvez você não tenha tempo. E aí foi isso que aconteceu. Quando o sucessor toma o lugar, quando o filho dele toma o lugar, ele faz tudo que Deus detesta. Ele tem o pior reinado da história. E ele tinha um pai que era bom, mas talvez não tinha sido bom com ele. A gente não sabe. Mas a gente sabe que quando a gente dedica tempo, e quando a gente ensina, e quando a gente põe em ordem as coisas que estão fora de ordem, a gente sabe que Deus, ele pode agir. Porque a gente não tem certeza. Mas a gente só tem certeza que vai morrer. Então o que Deus está dizendo? Põe em ordem a sua casa. A palavra, ela ensina. E ela fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho não se desviará. Deus nunca falou, põe a criança no caminho do Senhor. Deus nunca falou, põe a criança lá e deixa ela ir. Deus, ele nos falou, ensina a criança no caminho. Nós precisamos estar na frente. Talvez seja a criança, sim, nossos filhos pequenos, mas pode ser crianças na fé. Pode ser um adulto que na fé ele é criança. Ensina no caminho. Esteja no caminho para que ele venha e te siga. Eu sei que tem muita gente que quer colocar as pessoas no caminho de Deus, quer jogar as pessoas no caminho de Deus e as crianças e dizer, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar Deus, você tem que fazer isso. E aí você não está fazendo. E aí você não ensina, e aí você não discipula, e aí você não é um exemplo porque não vê você fazendo. Então o que a palavra nos fala é, ensina a criança no caminho, esteja você no caminho. E as pessoas vêm atrás, vendo o que você faz, e você vai ensinando, e você vai ensinando, e você vai discipulando. Essa palavra não é só para quem tem filho. Essa palavra é para todos vocês. Porque vocês vão ter filhos.
E talvez, se vocês não tiverem filhos, vocês vão ter um amigo, vocês vão ter um irmão, vocês vão ter um primo. Vocês vão ter alguém na sua família, vocês vão ter um amigo. Vocês vão ter alguém que precisa pôr a casa em ordem. E talvez essa pessoa seja a sua casa em ordem. Talvez o seu coração seja a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Cuida de dentro. E eu queria confrontar vocês hoje. E talvez decepcioná-los de muitas coisas que vocês já ouviram na internet. E eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Lá em Hebreus 11, 13. Hebreus 11, ele fala sobre os heróis da fé, né? Sobre a galeria da fé. E lá ele fala sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Sansão, sobre todos os heróis da fé, né? Isaac, todo mundo. E aí no versículo 13 diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aqui a palavra diz que esses heróis da fé, esses todos que a gente conhece, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Gideão, muitos deles morreram sem receber a promessa. Talvez você pense que a promessa é só para você, que a promessa é só sua. Mas Deus fala que eles viram de longe e de longe saudaram. Talvez você pense que quem vai receber a promessa é você, que a promessa é para você, mas tem toda uma geração vindo por trás de você. Então, eduque os seus filhos, cuide dos seus filhos, porque talvez a sua promessa pode estar de longe você vai saudar. Talvez a sua resposta está na próxima geração, nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Se alguém um dia falou para você que você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir, a palavra diz que esses morreram sem ver a promessa. Só que eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei estudando e falei, mas Abraão ele não recebeu Isaac, Isaac não recebeu Jacó, eles receberam a promessa. Mas a promessa de Deus é muito além de bens materiais. A promessa de Deus, ela é além desse tempo, ela ecoa na eternidade. Eu não tive e não vim de um lar cristão. Eu não vim de pai e mãe que me colocaram na igreja e que eu sei a palavra desde pequena e que eu fui temente ao Senhor. Eu não vim de um lar cristão. Eu vim de uma família totalmente disfuncional. Só que eu sei que a diferença pode estar a partir da minha geração. Eu sei o que foi barrado em mim e que não vai perpetuar para os meus filhos. Eu não sei como é ser casada porque eu não tive um exemplo dentro de casa. Eu não recebi um exemplo de pai e mãe que se amavam e que se respeitavam. Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus nos capacita para a gente conseguir educar os nossos filhos e educar a próxima geração. É só debaixo da misericórdia de Deus. Você pode estudar, você pode buscar, e nós temos que fazer isso sim, nós temos que buscar ensinamento sim. Mas é só debaixo da misericórdia do Senhor que nós vamos conseguir criar os nossos filhos no caminho do bem, no caminho certo. Eu não sei de qual família você veio, eu não sei de onde você veio, eu não sei o que fizeram com você quando você era pequeno, eu não sei o que foi que você viu até agora. Mas eu sei que a partir de agora, a sua geração pode ter um futuro diferente por causa do seu posicionamento. Eu sei que hoje, o que eu vivo aqui, eu sempre falo para vocês que o meu exemplo, a minha referência, ela foi a minha avó, que ela fez um reinado que agradou o Senhor.
Eu sei que ela foi temente ao Senhor. Mas depois dela, veio uma geração, veio um outro reinado que não fez as práticas que o Senhor agrada. Só que eu sei que o Senhor está me usando hoje e que o Senhor está depositando em mim a confiança para trazer uma próxima geração de pessoas que vão agradar o nome do Senhor e que vão seguir nos caminhos dele. Só que eu não vou conseguir fazer isso se eu estiver longe dos caminhos de Deus. Você não vai conseguir educar seus filhos bem e trazer as verdades de Deus sobre eles se você não estiver debaixo das verdades de Deus. Moisés, ele não entrou na terra prometida. Mas quem veio depois dele entrou. Talvez a nossa promessa é ver os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas crianças e a próxima geração entrando em lugares que a gente não entrou. Fazendo coisas e vivendo coisas em Deus que a gente não viveu. A nossa vida, ela precisa ser uma corrida de revezamento. Então, nós precisamos pôr em ordem a nossa casa, porque quando nós saímos daqui, porque nós vamos morrer, não tem o que fazer. Você pode cuidar da sua saúde, você pode comer alimentos saudáveis, mas vai chegar um momento que você vai morrer, e quando você morrer, você precisa passar o bastão. E a próxima geração precisa também buscar ao Senhor. Se algum dia alguém lá atrás não tivesse plantado uma semente no seu coração, se algum dia alguém lá atrás não tivesse plantado uma semente no meu coração, eu não estaria aqui, talvez você não estaria aqui. Então você pode ser a semente no coração de alguém que vai frutificar e que vai impactar as próximas gerações. Eu não quero que a vida de vocês acabem e que quando vocês não estiverem aqui, vocês não tenham uma descendência que se lembra dos seus atos, uma descendência que quer imitar suas práticas e que as suas práticas sejam agradáveis a Deus. A minha avó, hoje ela já tá velhinha, e ela clamou muito pela família dela e pela descendência dela, e pelos filhos e pelos netos. E a última vez que eu me encontrei com ela, ela falou que ela já podia morrer tranquila. Porque hoje ela já tá vendo que o legado que ela deixou está indo adiante. Então você pode ser a diferença na sua casa, você pode ser a diferença na sua família, você pode ser a diferença na sua roda de amigos. Você pode se permitir, deixar Deus te moldar e te capacitar. Você pode fazer a diferença nessa nação, porque a próxima geração está nas nossas mãos. Essas crianças todas que estão vindo com tantos problemas e tantos problemas mentais e psicológicos, elas podem conhecer o amor de Jesus através de cada um de nós. Eu posso não alcançar a vida que vocês vão alcançar, mas vocês podem. E se cada um de nós aqui, nós alcançarmos uma vida, o Senhor nos usar para transformar uma família, uma casa. Olha quantas casas nós vamos apresentar ao Senhor e fazer discípulos de Jesus, e aqueles que verdadeiramente seguem, que verdadeiramente queiram obedecer. Em Efésios 3,14, Paulo diz: por essa causa eu me ponho de joelhos. E eu queria que vocês se colocassem de joelhos hoje à noite, em um momento que vocês estiverem, aonde vocês estiverem, e que vocês se coloquem de joelhos pela geração de vocês, mesmo que vocês não tenham filhos ainda. Porque Ezequias não tinha filhos ainda, o filho dele nasceu 3 anos depois que ele recebeu a bênção dos 15 anos, 3 anos depois do que ele recebeu a palavra que ele ia morrer e que Deus presenteou ele com mais tempo de vida. Então, tem coisas na sua vida que você está clamando a Deus e que Deus vai te dar. Mas ore pelas coisas que você vai receber nesse meio do caminho. Seja grato a Deus
Seja obediente, seja temente ao Senhor, para que a sua geração não se perca. Por essa causa, eu me ponho de joelhos, se põe de joelhos e clama pelos seus filhos que ainda não nasceram, mas que vão nascer. Talvez pelos seus filhos que já nasceram, talvez pelos seus netos. Eu não sei qual é a idade de vocês, eu não sei o que vocês têm. Mas tudo que a gente faz hoje não é pra nós, não pode ser pra nós. A gente não pode ser egoísta e pensar que o que a gente tem tá bom, é só o que a gente tem, é só o que a gente tá conquistando aqui. Quando a gente morrer, tudo se acabou. Não! É preciso que a gente sonhe os sonhos dos nossos filhos. É preciso que a gente se curve para que os nossos filhos sejam para que o nosso teto seja o chão dos nossos filhos. É preciso que a gente se curve para que os nossos filhos sejam a flecha. Para que a nossa geração seja aqueles que vão impactar a geração deles. E por essa causa nós precisamos nos colocar de joelhos. Por essa causa. Porque Deus está mandando cada um de nós pôr em ordem a nossa casa. Cada um de vocês refletir sobre aquilo que está bagunçado, sobre aquilo que está faltando. Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem seu coração. Põe em ordem sua família. Põe em ordem seus filhos. Põe em ordem aquilo que está dentro, para depois você conseguir pôr em ordem o que está fora. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por ter nos exortado nessa manhã. Porque nós sabemos que muitas vezes nós queremos mostrar o que está fora, nós queremos, Senhor, aparentar por fora algo que está totalmente quebrado dentro de nós. Senhor, no nome de Jesus eu clamo para que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite todos os dias como pôr em ordem a nossa casa. Nos ensina, Senhor, a colocar em ordem aquelas brechas que estão abertas, Pai. Nos ensina a colocar em ordem áreas da nossa vida que estão machucadas, Pai. Senhor, eu clamo e oro pelas crianças dessa nação. Por todas as crianças, Senhor, que estão vindo de um lar que está totalmente em desordem, Pai. Eu clamo para que a Tua misericórdia esteja sobre elas, Pai, esteja sobre esses pais. Eu clamo, Senhor, pelo futuro da nossa geração, pelo futuro da nossa nação, Senhor, eu oro. E clamo, Senhor, para que as Tuas mãos e a Tua bondade estejam estendidas sobre elas, Pai. Nos ensina, Pai, a ser discipuladores, que andam nos Teus caminhos, Pai, que ensinam, Senhor, a Tua reta palavra, a Tua reta justiça, Pai. Nos ensina, Senhor, a Te buscar mais, a Te amar mais, Pai. E que a gente possa, Senhor, ser usado pelo Senhor nessa nação. Com todos aqueles que estão próximos a nós, com os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, Senhor. Eu clamo, Senhor, para que os Teus anjos venham sobre cada criança, de cada pessoa aqui, cada familiar, Senhor, aqui presente. Para que Tu possa, Senhor, derramar da Tua bondade, derramar quem o Senhor é. Nos chama, Senhor, para perto de Ti, Pai. Eu oro, Senhor, para que sejamos usados para exortar, para levar a palavra de salvação, de arrependimento, de bondade. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por ter deixado o Teu manual de instruções para a gente saber como viver nessa terra, que estaremos aqui por tão pouco tempo, Pai. São poucos anos que a gente tem de vida. São pouco tempo que nós temos. Então nos ensina, Pai, a deixar um legado que agrada o Teu nome, que exalta o Teu nome. Pai, eu oro para que cada um de nós aqui, quando nós formos embora e quando o Senhor nos levar, as pessoas e a próxima geração e as crianças possam se lembrar de nós e saber que nós fomos homens e mulheres que temeram ao Senhor e que eles venham seguir a nossa prática, Senhor. Eu oro, Senhor, para que as crianças da nossa família sejam crianças que resplandeçam o Teu rosto, que exaltem o Teu nome, Pai. Eu oro, Senhor, para que os nossos filhos e os nossos crianças, eles sejam os próximos reis dessa nação,
Homens e mulheres que temem ao Senhor, que eles sejam os próximos governantes, os próximos presidentes, Pai. E que a gente possa ver a nossa nação Te adorando. E não, Pai, querendo cada vez mais esconder a Tua palavra, perder o Teu livro, esconder o Teu livro, Pai. Não, eu oro para que a próxima geração venha e seja uma voz no deserto, uma voz que clama no deserto, uma voz que chama, Senhor, todos aqueles que estão perdidos para se arrepender, para voltar para os Teus caminhos, Pai. Eu oro por isso e eu Te agradeço por essa palavra. E eu Te peço, Senhor, nos capacita, porque se não for o Teu Espírito Santo, nós não podemos nada. Senhor, se não for a Tua presença nas nossas casas, nos nossos lares, nós não podemos nada. Nós não somos pacientes, nós não somos bondosas, nós não somos. Mas se o Senhor estiver conosco, nós podemos ser. Se o Senhor estiver conosco, nós temos o fruto do Teu Espírito Santo. E nós podemos ser pacientes, e nós podemos ser amáveis, e nós podemos ser compassivas, Pai. Então nos ensina como mães, como pais, como amigas, como filhas, Pai. Nos ensina, Pai, a obedecer tudo aquilo que o Senhor está nos mandando fazer nessa nação antes de nós partirmos. Em nome de Jesus é que eu Te peço e eu Te agradeço. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Eu espero que essa palavra ecoe no coração de vocês por muitos e muitos e muitos anos. Mesmo vocês que não têm filhos, que vocês ecoem com essa palavra que o Senhor está mandando colocar a sua casa em ordem. Quando os seus filhos nascerem, vocês se lembram, ei, essa é a minha casa em ordem. Enquanto vocês não têm filhos, vocês têm amigos, e vocês têm amigos que têm filhos, e vocês podem clamar, e vocês podem levar essa palavra e dizer, põe a sua casa em ordem. Mais importante do que qualquer coisa que você obedeça, do que você faça, é pôr a sua casa em ordem. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada por estar aqui. Nos vemos na semana que vem. E é isso. Essa palavra falou muito, muito, muito forte no meu coração. E eu espero que o Espírito Santo agora ele fale ao coração de vocês e que ele trabalhe no coração de vocês, assim como ele trabalhou no meu coração nessa última semana. Tá bom? Deus abençoe vocês. Bom dia.